Tragédia. O pior foi confirmado hoje. O que Padre Pio temia se tornou real. Os sinos das igrejas ainda tocam, mas poucos os ouvem. Há algo no ar, algo que paira silencioso, como uma prece sufocada no peito. Hoje, os olhos que já viram muito tremem de novo. Não é exagero, não é superstição. O que Padre Pio via nas suas visões, aquilo que ele tanto temia, se levantou diante de nós. E ninguém está preparado. Você sente? Uma inquietação que não vem de fora, mas das entranhas da alma. Algo foi liberado, e não há como voltar atrás. Algo está mudando no mundo espiritual. Muitos já sentem, mas poucos compreendem. Não é coincidência que você esteja vendo esta mensagem agora. O que está prestes a acontecer pode mudar o destino da sua família para sempre. Preparei um guia urgente, o livro digital Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria. Está disponível agora no primeiro comentário fixado. Mas atenção, quem ignora o chamado perde a chance. Quem age é surpreendido por milagres. Clique agora, baixe o seu e depois volte aqui e escreva: Amém. Eu ouvi o chamado antes que fosse tarde. Você vai se lembrar deste dia. Algo poderoso vai acontecer ainda hoje. Foi sussurrado pelos antigos, abafado pelos modernos, mas agora grita. As revelações de Padre Pio não foram escutadas com seriedade. Ele via coisas, não coisas comuns, não tragédias do cotidiano, mas sinais, códigos espirituais que hoje se desenrolam diante dos nossos olhos. Muitos ignoraram, acharam exagero, mas a dor que você carrega no peito, ela não está só. Há uma guerra que não se vê, uma batalha por almas, onde o inimigo se disfarça de rotina. O silêncio virou grito, a sombra virou presença, as lágrimas escondidas de quem carrega o fardo da fé hoje escorrem com mais facilidade. É como se tudo fizesse sentido e ao mesmo tempo nada explicasse. Padre Pio dizia: os tempos chegarão e vocês saberão. Sabemos agora. Sabemos pelo aperto no peito, pela angústia que chega sem motivo, pelas orações que brotam sem palavras. O invisível está mais próximo, e o que era a advertência virou realidade. Não há mais dúvida, não há mais tempo para adiar. O medo se arrasta nos corredores das casas, mesmo nas mais silenciosas. Nas mesas de jantar, as palavras são poucas. Nos olhares, um pedido contido. Você sente isso? Não está sozinha. Milhares, milhões talvez estão como você, em silêncio, pedindo que o céu fale. Que a voz de Deus, através daquele homem que viveu entre nós, diga alguma coisa. Mas será que estamos ouvindo de verdade? Será que ainda temos tempo? O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. A noite caiu mais cedo hoje. O vento sopra diferente. E não é só o clima, é o espiritual que se move. Quando Padre Pio chorava em silêncio após a missa, poucos sabiam o que ele via. Mas agora, talvez entendam. O mesmo céu que lhe revelou agora se abre sobre nós, mas não com festa, com urgência. Uma urgência que incomoda, que inquieta, que nos obriga a parar. Parar e ouvir. Ouvir o que ninguém mais está dizendo. Ou será que estão, mas não queremos escutar? As palavras dele ainda ecoam, como marteladas, na alma de quem crê. O demônio é real, ele não está no inferno, ele está aqui. E você duvida? Olhe ao redor. Veja como o mal se traveste de normalidade, como a escuridão vem sorrindo, oferecendo conforto. E a fé virou adereço, mas não para você. Se está ouvindo isso agora, é porque ainda crê, ainda quer entender, ainda busca. E isso já te coloca em um caminho diferente, um caminho de luz, mesmo que tudo em volta pareça trevas. Não é exagero, é revelação. E não foi feita para todos, apenas
para os que suportam a verdade. Não essa verdade que o mundo vende, mas a que o céu envia. Padre Pio conhecia essa dor, o peso de carregar algo que poucos acreditariam. Ele sentia no corpo, no espírito. E agora, essa dor transborda para os que ainda têm fé, para os que ainda se ajoelham, para os que ainda esperam uma resposta, mesmo quando tudo parece perdido. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você se lembra da última vez que chorou por dentro, mas ninguém percebeu. Padre Pio veria isso. Ele saberia, porque ele carregava o mesmo, a dor dos outros nele, o peso do mundo sobre o peito, e não fugiu. Ele ficou, ele lutou, e agora, do lugar onde está, ele tenta falar de novo. Mas será que estamos ouvindo? O que foi mostrado a ele nas visões não era ficção, era anúncio. E agora já está aqui, não tem mais como esconder. O caos que ele via se aproxima. E não em forma de guerras ou desastres naturais, mas na frieza do coração, na perda do sagrado, na zombaria da fé. Quando o riso vem fácil para aquilo que é santo, o fim já começou. Ele sabia disso. Tentou avisar. E hoje, mais do que nunca, o tempo cobra a atenção que negamos no passado. Não há mais espaço para distrações. Tudo está se revelando. Tudo. Não deixei esse livro à toa. Ele carrega palavras que têm acordado a fé de quem já não vê mais saída. Poucos vão pegar. Só vá se você precisa de um milagre real hoje. Deixe nos comentários. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Você sente como se algo tivesse mudado dentro de você nas últimas horas? Como se uma parte sua pedisse socorro, mas você não soubesse a quem recorrer? Talvez esse vídeo seja essa resposta. Talvez essa seja a forma que o céu encontrou para chegar até você. Padre Pio disse: os escolhidos sentirão no peito antes de ver com os olhos. E você sentiu. Não está ficando louca. Não é exagero. É o espírito falando mais alto que a carne. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades. Do alto, depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. E quando o mundo gritar que é tarde demais, quando todos já tiverem desistido, é ali que os escolhidos se levantarão. Não com força, mas com fé. Não com gritos, mas com oração. Como Padre Pio ensinava, ele sabia que o mal não teme armas, mas teme ajoelhar. E é por isso que ainda há chance, ainda há tempo. Para poucos, mas há. Para você que escuta esse chamado silencioso dentro do peito. Para você que não quer mais fingir que está tudo bem, porque não está. E se o que está acontecendo agora for apenas o começo? Se o que vemos nas notícias, no silêncio de casa, nas noites que custam a passar, for só a primeira camada de algo mais profundo, mais obscuro, mais espiritual do que imaginamos? Padre Pio via através da escuridão. Ele ouvia o que ninguém mais ouvia, sentia antes que qualquer outro percebesse, e o que ele temia está vivo. Agora, dentro do tempo em que respiramos, muitos não acreditaram, muitos zombaram. Outros seguiram suas vidas como se a alma não importasse. Mas você parou. Você sentiu. E isso te separa. Porque há um chamado dentro de você que não se cala. Algo que pulsa quando o mundo tenta sufocar. A fé. Aquela fé que não precisa de provas. Só sente, só sabe. E ela está gritando, agora, porque o mal, quando percebe que será exposto, grita mais alto também. Sabe aquele vazio que insiste em voltar à noite? Aquela sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece certo? Não é imaginação, é aviso. É como
Se sua alma estivesse tentando te sacudir, despertar, antes que seja tarde, antes que esse silêncio vire escuridão, antes que o tempo acabe, porque vai acabar. E quando acabar, não haverá mais segunda chance. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você não acha estranho? As doenças se espalham, as famílias se afastam, os jovens zombam da fé, os corações envelhecem cheios de medo. E ninguém fala disso com seriedade. Só sorrisos falsos e distrações em telas brilhantes. Mas a alma está doente. E quem cura isso? Os remédios não alcançam. Os médicos não sabem diagnosticar. É espiritual. E se você não entende isso agora, vai entender quando já não puder fazer mais nada. Padre Pio tinha visões com lágrimas. Não eram sonhos. Eram revelações, revelações do que viria, do que está vindo. E tudo começa assim, com distração, com pressa, com cansaço. Até que num dia qualquer tudo muda, de repente. E quem estiver de pé, cairá. E quem estiver no chão em oração, será levantado. Mas para isso é preciso saber, é preciso crer, é preciso ouvir o que o mundo ignora. A fé que salva não é a dos domingos, é a fé que você vive em silêncio, aquela que ninguém vê, mas que sustenta você em dias que ninguém entende. E é por essa fé que Padre Pio clamava. Ele via as chagas invisíveis, o sofrimento espiritual que se esconde por trás de rostos calados, como o seu. Você acha que ninguém vê? Deus vê. E Padre Pio intercede. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Não é coincidência você estar ouvindo isso agora. Não é acaso. Não foi um clique qualquer. Foi resposta. Foi chamado. Quantas vezes você pediu para Deus um sinal claro? Então por que hesitar agora? A sua alma está em jogo. E não, isso não é metáfora. É real. O tempo está se fechando. O que era simbólico está se tornando concreto. O que era espiritual está invadindo o físico. O que era advertência virou realidade. Você sente um aperto? Um medo inexplicável? Isso é sua alma tentando te mostrar que algo não está certo. Não ignore. Porque os que ignoraram no passado, hoje choram em silêncio. E você não precisa ser mais um. Não foi para isso que Deus te trouxe até aqui. Você tem valor, mas é preciso agir, é preciso orar, é preciso crer mesmo com medo, porque o medo também pode ser sinal de que é hora de mudança. Quantas vezes você fingiu estar bem para não preocupar ninguém? Quantas vezes escondeu as lágrimas no travesseiro com medo de parecer fraca? Você não está sozinha. Deus viu, Padre Pio viu. E por isso essa palavra está chegando até você agora. Porque há promessas que ainda não se cumpriram na sua vida. E há uma guerra espiritual tentando te fazer desistir antes do tempo. Mas você não pode ceder. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva. Amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Quando os portões do céu se fecham para os indiferentes, os que choram com fé recebem as respostas. Não é justo. É divino, não é merecimento, é escolha. Deus escolhe os que sentem, mesmo sem entender. E se você está sentindo isso agora, é porque foi escolhida. Mesmo com dor, com passado pesado, com coração cansado. Porque é nos fracos que Deus mostra sua força. É nos esquecidos que Ele derrama sua presença. Você já reparou como o mal está disfarçado de normalidade? Como o errado parece bonito? Como o que destrói é aplaudido? Padre Pio alertava sobre isso.
Nos últimos dias, o mal será chamado de bem e o bem será perseguido. E você está sentindo isso na pele, está tentando manter sua fé viva num mundo que ri de Deus. Mas não se cale, não desista, porque os que persistem serão recompensados. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Não espere o terremoto para buscar segurança. Não espere o colapso para buscar refúgio, porque já começou. O que está por vir, só os de fé entenderão. E você, se chegou até aqui, é porque Deus está dizendo: não pare, continue, leia até o fim, não ignore mais os sinais, porque quando eles cessarem, será tarde. O silêncio será completo, e quem não ouviu agora desejará voltar no tempo. Talvez você esteja em lágrimas agora. Talvez seu peito esteja apertado, como se algo estivesse sufocando por dentro. É porque a sua alma está respondendo. Isso que você sente é real, é espiritual. É o céu se inclinando sobre você, para te chamar, para te acordar, para te curar. Mas você precisa dar o passo, um passo de fé, mesmo com medo, mesmo sem força, porque Deus não precisa de perfeição, precisa de entrega. E mesmo que o mundo todo te diga que não vale a pena, ouça a voz que vem do alto, a voz que diz: eu ainda acredito em você, porque sim, Deus ainda acredita em você. Mesmo quando você já não acredita mais, mesmo quando tudo desmorona, mesmo quando o amanhã parece escuro, Ele ainda acredita. E por isso, você está ouvindo isso agora, porque não é o fim, é o começo. Mas só se você acreditar, só se você agir, esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. As profecias que ele recebeu estão se cumprindo, uma por uma. E se você acha que isso é exagero, observe os sinais. O caos nas famílias, a inversão de valores, o ódio onde havia amor, o medo onde antes havia fé. Tudo está como ele disse que estaria. E o próximo passo depende de você. Se você continuar ouvindo, algo vai acontecer. Algo espiritual, algo profundo, mas precisa estar disposta, porque o céu não força. Ele convida e está te convidando agora. Você já reparou como algumas pessoas parecem estar dormindo com os olhos abertos? Caminham, respiram, falam, mas por dentro estão desligadas, sem alma, sem fé, sem esperança. Isso é o que mais dói. Ver corações apagados, pessoas que já não esperam mais nada, como se a vida tivesse se tornado apenas um ciclo de obrigações e dores silenciosas. Você sente isso ao redor? Ou pior, dentro de você? É por isso que essa mensagem chegou agora, porque ainda dá tempo, mas está ficando tarde. Padre Pio falava sobre o tempo do adormecimento espiritual e avisava: quem não acordar agora não terá forças para o que virá. E o que vem não é leve, não é brando. É como uma tempestade que já se formou e agora só espera o momento certo para tocar o chão. Vai tocar. E quando isso acontecer, só os que estão firmes na fé permanecerão em pé. Você já teve a sensação de estar perdendo algo que não sabe nomear? Como se uma parte de você estivesse tentando te avisar que tem algo errado, mesmo quando o mundo inteiro diz que está tudo bem. Isso é espiritual. Isso é o seu espírito tentando sobreviver em meio ao barulho do mundo. Um mundo que zomba de Deus, que banaliza o sagrado, que rejeita os profetas e ridiculariza os alertas. Um mundo que Padre Pio já previa. E você foi escolhida para ouvir. Não subestime o momento em que você está agora. Não ache que é só mais um vídeo, porque não é. É um chamado, e chamados não vêm toda hora.
Quando vêm, devem ser ouvidos com atenção, com temor, com o coração aberto, porque são raros, porque são para poucos, porque são a diferença entre continuar andando no escuro ou finalmente acender uma luz. Você lembra da última vez que sentiu paz verdadeira? Daquela sensação de leveza, como se o céu tivesse tocado sua alma. Lembra quando orava com lágrimas, com o coração entregue, sem vergonha, sem orgulho? Onde isso ficou? Por que deixou de buscar? O mundo te tirou isso? A dor roubou sua força? Pois chegou a hora de recuperar, não para impressionar ninguém, mas para salvar sua alma. Padre Pio sabia que o sofrimento do corpo é passageiro, mas o da alma, esse é eterno. E ele dizia: o inferno começa no coração que se distancia de Deus. Quantos ao seu redor já vivem assim? E você tem lutado para não cair nesse abismo? Tem resistido às tentações? Tem buscado a Deus, mesmo quando tudo desmorona? Ou já está cansada demais para continuar? Porque se está, precisa saber, você ainda pode se levantar. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Tem dores que ninguém vê. Dores que ficam escondidas por trás de um sorriso educado, de uma frase ensaiada, de um "tá tudo bem" automático. Mas o céu vê. O céu escuta o que você não diz e responde, mesmo que em silêncio. Por isso você está aqui agora. Por isso essa palavra encontrou você. Porque chegou a hora de olhar para dentro e não fugir mais de si, de Deus, da verdade. As revelações que Padre Pio deixou não foram para causar medo vazio. Foram para despertar, para alertar os que ainda têm ouvidos espirituais. Você está ouvindo? Então não ignore, porque muitos ouviram e riram, mas hoje vivem em desespero, porque entenderam tarde demais. Não seja mais um nome nessa lista de arrependidos. Faça parte dos poucos que escutaram no tempo certo. E se eu te dissesse que uma decisão sua hoje pode mudar tudo? Que essa escolha simples de parar, de ouvir, de buscar, pode reverter aquilo que parece impossível? Você acreditaria ou deixaria a incredulidade vencer de novo? Porque o inimigo não precisa te destruir. Basta te distrair. Basta te cansar. Basta te deixar ocupada com o que não importa. E quando você perceber, já não tem forças para o que realmente importa. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Os portais espirituais estão se fechando um a um. Não é teoria, é constatação. Basta olhar ao redor. O mal deixou de se esconder. Está nas ruas, nas telas, nas músicas, nos discursos. Mas e o bem? O bem está sendo silenciado, perseguido, ridicularizado. Exatamente como o Padre Pio dizia, o espírito anticristo já está atuando, não como muitos imaginavam, mas de forma sutil, manipuladora, elegante, e quase ninguém vê. Padre Pio dizia que o que mais assusta não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E hoje esse silêncio é ensurdecedor. Você sente isso, você sabe, por isso dói tanto, por isso a tristeza parece sem nome, por isso o vazio é constante, mas há um antídoto, há uma voz que ainda pode quebrar esse silêncio, a voz do céu. E ela está tentando alcançar você agora, mas é preciso que você abra, não a porta da casa, a da alma. Esse conteúdo é forte, por isso deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários. Escreva "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. As revelações ocultas de Padre Pio falam sobre a grande noite espiritual. Tempo em que os escolhidos se sentiriam completamente sozinhos, como se Deus tivesse se calado. Um tempo em que a fé seria vista como loucura.
Um tempo em que até os mais fortes vacilariam. Estamos nesse tempo agora. E você está sendo alertada, porque quem for capaz de resistir será usado, será elevado, será transformado. Mas não será fácil, porque o inimigo está furioso, porque sabe que perdeu e por isso ataca mais forte. Ataca onde dói, na mente, na saúde, na família, nos sentimentos. Quantos lares estão desfeitos? Quantas pessoas de bem se perderam em vícios, em desesperos, em doenças emocionais? Isso não é só humano, é espiritual. E só pode ser vencido no espiritual. Não se vence o mal com lógica, se vence com fé, com ajoelhar, com renúncia. E talvez seja isso que está faltando, renúncia de tudo aquilo que te prende, te puxa para baixo, te arrasta para longe do que é sagrado. Você tem forças para isso? Você quer se libertar de verdade? Ou vai continuar convivendo com o que te destrói aos poucos? Porque Deus só entra onde há espaço, onde há rendição. E hoje Ele está perguntando: você ainda me quer? Esse presente não vai durar muito tempo. São poucas unidades. E só serve para quem está precisando de uma intervenção divina hoje. Está passando por algo sério? Corre no comentário. Deixe nos comentários. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você acha que isso é só um vídeo? Isso é o céu tentando tocar você. Porque os dias são maus e vão piorar. Isso não é pessimismo, é preparação. Os que se prepararem agora terão paz quando a tempestade vier. E ela vai vir. Mas quem tiver fé não será abalado, porque a fé verdadeira não é destruída pelo vento. Ela floresce no meio da tempestade. Padre Pio sabia disso, e hoje ele quer que você saiba também. Você vai sair disso mais forte. Vai sair mais conectada com Deus, mas precisa escolher agora. Precisa agir agora, precisa crer, mesmo sem ver, porque o milagre acontece no escuro, no silêncio, no íntimo, no quebrantamento, e é nesse lugar que você precisa estar. Você já reparou que os maiores gritos vêm do silêncio? Que as maiores dores são aquelas que ninguém nota? A alma, quando está no limite, não chora com lágrimas. Ela se cala. Mas mesmo no silêncio, Deus escuta. E hoje, Ele quer que você escute também. Porque o tempo que resta não é para distração, é para decisão. Não há mais como fugir do que foi profetizado. O que está acontecendo agora no mundo, nas famílias, nos corações, é só o início. E os sinais estão por todo lado. Quantos já sentiram que estão enlouquecendo, mas não têm coragem de dizer, porque acham que estão fracos, que perderam a fé, que Deus se calou. Mas a verdade é outra. Deus não se calou. Somos nós que deixamos o barulho do mundo abafar a voz dele. Padre Pio chorava por isso. Ele via o que poucos tinham coragem de admitir, que o fim da fé não vem com uma guerra, mas com o esquecimento. E hoje, mais do que nunca, a fé está sendo esquecida. Você sente isso? A distância entre o que você era e o que se tornou? A angústia de se olhar no espelho e não reconhecer mais a força que te movia. O cansaço que se esconde por trás da rotina. O desespero que se disfarça de vida normal. Essa dor invisível não é só sua. É de uma geração que parou de orar, de clamar, de confiar, e que agora colhe o vazio. Mas você ainda pode fazer diferente, ainda pode romper esse ciclo. E antes que você pense que está exagerando, olhe ao redor. Veja como a violência espiritual se infiltrou nas casas, nas escolas, nas famílias. Como crianças perderam a inocência. Como adultos vivem anestesiados. Como idosos choram sozinhos em silêncio, porque ninguém mais ouve. Isso não é vida, é o que resta quando a presença de Deus é tirada do cotidiano. E é isso que Padre Pio avisou. Um tempo em que a presença de Deus seria substituída por distração e o povo
não perceberia. Mas você percebe. Você sente. Porque algo em você ainda clama, ainda grita, ainda busca, e é por isso que está aqui. Porque Deus quer que saiba, você não enlouqueceu. Você está despertando, e esse despertar é doloroso sim, mas necessário. Porque só quem sente a dor da ausência de Deus é capaz de valorizar sua presença, e só quem reconhece o perigo é capaz de buscar a salvação. Se você sentiu algo diferente lendo isso, é porque esse presente foi deixado para você. Está no comentário fixado. Mas são poucas unidades, só para quem precisa de milagre agora. Deixe nos comentários. Deixe "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Você acha mesmo que essa dor sem explicação é coincidência? Esse peso no peito, esse nó na garganta, essa vontade de sumir, nada disso é acaso, é espiritual. É o reflexo da batalha invisível que está acontecendo sobre sua vida. E quanto mais você se cala, mais ela avança. A única forma de lutar contra isso é com fé. Fé verdadeira. Fé que ajoelha. Fé que clama. Fé que não desiste. Você tem carregado muito sozinha, mais do que pode suportar, mas não foi feita para lutar sozinha. Deus nunca te pediu isso. Você que aprendeu a se proteger, a não depender de ninguém, a engolir o choro. E por isso está exausta. Por isso sua alma grita por socorro, enquanto seu corpo finge estar forte. Mas hoje, esse disfarce pode cair, não para te envergonhar, mas para te libertar, porque Deus não age na aparência, Ele age na verdade. Padre Pio dizia: é nos momentos de maior desespero que Deus está mais próximo. Mas você precisa deixar Ele entrar. Precisa abrir a alma, nem que seja por uma fresta, porque é nessa pequena abertura que a luz entra, e onde há luz, a escuridão perde a força. Mas se continuar negando o que sente, se continuar empurrando para depois, você sabe o que vai acontecer, porque já está acontecendo. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você não precisa entender tudo agora, só precisa sentir. E se seu coração está batendo mais forte, se os olhos marejaram, se o peito apertou, é Deus falando, tocando, mostrando que você ainda é importante, que ainda há promessa sobre sua vida, que ainda há um propósito, mas você precisa se posicionar. Precisa declarar em voz alta: eu não aceito mais viver assim, eu quero voltar, quero recomeçar. E isso basta. O céu responde a um coração quebrado com mais rapidez do que muitos imaginam. Talvez você esteja esperando um grande milagre, algo sobrenatural, mas o maior milagre já está acontecendo. Você está sendo acordada, e esse é o início de toda transformação. Padre Pio dizia que os milagres mais poderosos são os que acontecem na alma, porque esses ninguém pode tirar, e é isso que você precisa agora. Uma mudança na alma, uma reviravolta que te devolva a paz que perdeu. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você lembra de quando tinha fé, fé sem medo, fé sem vergonha, fé que fazia você ajoelhar no chão da cozinha sem se importar com nada. Onde está essa fé? O mundo apagou. Ou você guardou tão fundo que esqueceu como acessá-la? Padre Pio dizia que Deus não apaga as promessas, só espera a hora certa de cumpri-las. E essa hora pode ser agora. Mas você precisa sair da inércia, do comodismo, da paralisia espiritual. Porque se continuar esperando que tudo mude sozinho, nada vai mudar. A tempestade vai chegar, e se você não estiver pronta, ela vai levar mais do que você imagina. Vai levar sua esperança, sua força, sua sanidade. E quando isso acontecer, só restará o arrependimento. Mas ainda dá tempo.
Ainda há misericórdia, ainda há chance de voltar. Deus não virou as costas. Você é quem tem andado de costas para Ele, mas Ele ainda está aí, do seu lado, esperando. Você está aqui agora por uma razão. Não foi coincidência. Há muitas outras coisas que você poderia estar fazendo nesse exato momento. Poderia estar distraída, poderia estar ignorando esse chamado. Mas alguma coisa dentro de você pediu silêncio. Alguma coisa gritou mais alto. Alguma parte sua que ainda acredita, mesmo em pedaços, mesmo fraca, mesmo cansada. E isso te torna diferente. Porque só quem sente essa dor silenciosa, essa ausência barulhenta de Deus no meio do mundo, entende o que está em jogo. Quantas vezes você olhou para o teto no meio da madrugada sem conseguir dormir e pensou, será que Deus me esqueceu? Quantas vezes sentiu como se tivesse sido jogada de lado, como se sua oração batesse no teto e voltasse vazia? Mas e se eu te dissesse que esse silêncio que você chama de abandono, na verdade é a resposta? Que esse vazio que arde no seu peito é onde Deus está cavando espaço para algo novo, porque antes da luz vem a escuridão, e você está na parte mais escura da noite. Mas é aí que o dia começa. Padre Pio dizia, os escolhidos sentem mais dor porque são os que mais recebem. Isso não consola de imediato. Mas explica por que você não se encaixa mais, por que não sente paz nos mesmos lugares, e que antes, porque tudo parece sem cor, sem sentido, sem propósito, é porque você está sendo chamada para algo maior, algo que o mundo não entende, algo que exige mais fé do que lógica. E se você está tentando entender isso com a razão, vai se perder. Porque as coisas espirituais não se compreendem com a mente, elas se revelam no espírito. E o seu espírito já entendeu. Por isso você continua aqui. Por isso não clicou em outro vídeo. Porque algo está vibrando dentro de você. Algo que te diz, fica, escuta, tem mais. Esse livro que deixei no comentário foi reservado para quem está no limite da fé. São poucas unidades e vão desaparecer rápido. Pegue o seu agora. Se você está precisando de um milagre hoje, deixe nos comentários. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você acha que tudo isso está acontecendo à toa? Guerras se multiplicando, crianças morrendo sem explicação, famílias desfeitas por orgulho, pessoas em depressão profunda mesmo tendo tudo materialmente. Isso não é só crise mundial, é batalha espiritual. E a maioria está perdendo porque nem sabe que está lutando. Mas você agora sabe, agora tem responsabilidade. Porque quem recebe um aviso do céu não pode mais viver como antes. E esse é o seu aviso. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você precisa entender. O inimigo conhece suas fraquezas melhor que você mesma. Ele sabe o que te dói, sabe onde tocar. Sabe como transformar um pensamento inocente numa prisão mental. E ele vem fazendo isso todos os dias. Aos poucos, disfarçadamente, ele quer que você ache que essa tristeza é normal, que esse medo é parte da idade, que essa solidão é só uma fase. Mas não é. É ataque espiritual. E se você não reagir com fé, vai ser levada. Quantas vezes você já pensou em desistir? E não só de algo, mas de tudo. Quantas vezes pensou, se eu sumisse, ninguém notaria. Isso não é só tristeza. É a sombra tentando te convencer de que você não tem valor. Mas isso é mentira. Você tem valor. E é por isso que está sendo tão atacada, porque o inimigo só persegue quem tem destino, e você tem um. Mesmo que esteja encoberto agora pela dor. Padre Pio sabia que os maiores guerreiros espirituais pareciam, aos olhos do mundo, os mais quebrados.
porque a glória de Deus se manifesta justamente no que o mundo despreza. Você acha que essa dor que sente é inútil? Não é. Deus está usando cada lágrima, cada queda, cada noite mal dormida para construir uma história que vai impactar vidas. Mas precisa suportar, precisa ficar firme, precisa continuar ouvindo até o fim. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva. Essa oração foi feita para mim. Você sabe o que mais dói? Ver a fé morrendo nos olhos de quem você ama. Ver pessoas que antes te acompanhavam nas orações agora zombando. Ver quem dizia amém, agora rindo do que é santo. Essa dor corta mais fundo que traição, porque é a dor de ver almas se perdendo em vida. Padre Pio chorava por isso. Ele sentia a dor de cada alma que se afastava. E você sente também, porque sua sensibilidade espiritual foi despertada. Mas precisa agir antes que essa sensibilidade se torne apenas tristeza. Deus não quer te ver vivendo assim. Ele nunca desejou que você se acostumasse com a dor. Ele permitiu o processo, mas está preparando um milagre. Só que o milagre precisa de fé. E fé precisa de alimento. Essa palavra é esse alimento. Você precisa continuar ouvindo, absorvendo, entendendo, porque a libertação está mais próxima do que imagina, mas não será dada de bandeja. Você precisa querer, precisa clamar. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga, amém, que essa palavra floresça em mim. Você ainda não viu tudo. Ainda há revelações que precisam ser ditas. Verdades que estavam escondidas, abafadas, negadas, mas que agora estão vindo à tona. E você precisa saber, porque o que Padre Pio deixou como alerta não era só para a igreja, nem só para monges. Era para pessoas comuns, como você, como eu, pessoas que têm dores, traumas, dúvidas, mas que ainda acreditam. E é por essas pessoas que o céu se move. O mal não vem batendo na porta. Ele entra sorrindo, entra com promessas fáceis, com distrações, com só hoje, só um pouco e só essa vez. E quando vê, tomou conta. Padre Pio dizia que a alma não se perde de repente. Ela escorrega e quando percebe, já está longe. Mas hoje você tem chance de parar a queda, de voltar, de recomeçar. Essa pode ser sua última chance, não pelo fim do mundo, mas pelo fim da sua resistência. Porque o coração, quando endurece, não escuta mais. E você ainda escuta, ainda sente, ainda reage. Então aproveite, porque há pessoas que dariam tudo para voltar a sentir o que você está sentindo agora. E não conseguem mais. Estão frias, mortas por dentro. Você ainda não está, Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Fique até o fim. Há algo a mais para você, algo que ainda não foi revelado, e pode ser a peça que falta para você entender tudo o que está vivendo. Você sente que algo está prestes a acontecer, como se o mundo estivesse prestes a dar um passo para um lugar sem volta. Essa sensação de que tudo mudou, mesmo que ninguém fale sobre isso. É como se houvesse uma contagem invisível, um relógio que só os de alma aberta conseguem ouvir. E a cada dia ele soa mais alto. O tempo está se esgotando, não o tempo do relógio comum, mas o tempo da misericórdia. E quando ele acabar, o que estiver feito, está feito. O que foi negado, será cobrado. E quem não estiver preparado, será pego de surpresa. Padre Pio via isso em suas visões. Um tempo em que os olhos espirituais estariam cegos e os ouvidos fechados. Um tempo em que o mal falaria bonito e o bem seria silenciado. E é isso que estamos vivendo agora.
Um tempo em que poucos percebem o quão fundo caímos, o quanto trocamos o eterno pelo momentâneo, o quanto abandonamos o sagrado por conforto. E tudo isso tem um preço que já começou a ser cobrado. Quantas vezes você já sentiu vontade de sumir, de apagar tudo e recomeçar? Quantas vezes disse, não aguento mais baixinho, só para não preocupar ninguém? E se eu te disser que isso não é fraqueza? É o seu espírito reagindo. É sua alma cansada de carregar o que não é seu. É Deus te empurrando para sair da zona de anestesia, porque viver morrendo por dentro não é o plano de Deus para você. E você sabe disso. Mas ainda hesita, ainda deixa para depois. Ainda pensa que pode aguentar só mais um pouco. Mas esse mais um pouco está te destruindo. Está adoecendo sua mente, seu corpo, sua fé. Está afastando você de você mesma. E quando isso acontece, o que resta? Padre Pio dizia que o perigo maior não é o sofrimento, é se acostumar com ele. É fazer do desespero um lar. E é isso que o inimigo quer, que você aceite a dor como parte da vida. Mas Deus quer te libertar disso. Esse livro pode ser sua resposta. Mas só foi deixado para quem está com o coração apertado, pedindo socorro ao céu. Está no comentário. Poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Declare, amém. Eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Você precisa entender que está numa encruzilhada espiritual. Não é mais sobre pequenas decisões, é sobre destino, sobre eternidade, sobre vida ou morte da sua alma. E o mundo não vai te avisar quando for tarde. O mundo vai continuar rindo, distraindo, te empurrando para o abismo com promessas de felicidade instantânea. Mas e você? Vai cair nessa? Ou vai acordar antes que tudo se apague? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio não deixou alertas para os religiosos. Ele deixou para os que sofrem calados, para as mães que oram sozinhas pelos filhos, para os maridos que já não veem sentido na vida, para os idosos que choram de saudade e sentem que o tempo os esqueceu, para pessoas como você que se recusam a perder a fé mesmo quando tudo diz para desistir. E é por isso que esse conteúdo existe, porque tem coisas que não podem mais ser ignoradas. Você não está ficando louca. Essa dor tem nome. Essa ansiedade que te paralisa, esse medo do que pode acontecer a qualquer momento, esse terror noturno que você nem consegue explicar, tudo isso tem uma origem espiritual. E se você continuar tratando como apenas cansaço ou estresse, vai continuar presa nesse ciclo. Só há uma saída real. Enfrentar o invisível com o invisível, com oração, com fé, com armas espirituais. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você está vivendo um dos momentos mais importantes da sua vida espiritual. E talvez nem saiba. Mas essa escolha, agora, de ouvir até o fim, pode ser o divisor de águas. Porque enquanto muitos estão entregues à distração, você está aqui. Isso não é à toa. Deus está tentando falar com você, de um jeito que só você vai entender. E se você abrir o coração, vai perceber que ele já começou. Não se trata mais de entender tudo, mas de se render, de dizer, eu não sei como sair disso, mas eu quero sair. Essa frase, com sinceridade, tem mais poder do que 1000 palavras bonitas. Padre Pio dizia que o céu não responde à eloquência, ele responde à entrega. E é isso que você precisa dar agora, mesmo com medo, mesmo tremendo, mesmo sem forças. Entregar-se mesmo quebrada.
O que deixei no comentário é espiritual e profundo. Não foi feito para curiosos, e sim para quem sente que precisa de algo do alto ainda hoje. Vá agora. Deixe nos comentários. Deixe "eu confio" se acredita. Que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O mundo está desmoronando em silêncio. As estruturas que pareciam firmes estão ruindo. O dinheiro não consola mais. Os remédios não curam mais. Os relacionamentos não sustentam mais. Porque nada disso é capaz de preencher o que falta na alma. E só você sabe o buraco que sente. Só você sabe o quanto essa dor parece não ter fim. Mas Deus sabe também. E é por isso que Ele trouxe você até aqui. Essa não é mais uma palavra bonita. Isso é uma intervenção divina, um socorro que está vindo antes do colapso, e você precisa agarrar isso com tudo o que tem, porque o que vem vai ser pior. E só os firmes na fé vão suportar. Os que ainda ouvem a voz de Deus no meio do barulho. Os que ainda choram em oração mesmo quando a alma está seca. Os que não largaram a cruz, mesmo quando a cruz pesa. Padre Pio não suportaria ver o que está acontecendo agora. Mas ele viu, em visões, em revelações, e ele chorava. Chorava por nós, por você, porque ele sabia que muitos se perderiam, mas também sabia que alguns seriam alcançados, como você está sendo agora. Só que não basta ouvir, precisa decidir, precisa agir. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você ainda está aí. Isso já diz muito sobre sua alma, mas o mais importante é o que você vai fazer agora com tudo isso, porque quem chegou até aqui não pode voltar a ser o mesmo. Algo mudou dentro de você, e isso é só o começo. Você chegou até aqui, e isso já te diferencia de milhares, porque muitos pararam no meio. Muitos não suportaram a dor que essas palavras tocaram, mas você ficou. Você leu, sentiu, chorou talvez. E isso significa algo, significa que sua alma ainda está viva, que apesar de tudo, das perdas, da solidão, das noites que pareciam intermináveis, você ainda acredita, e é isso que o céu mais valoriza. Um coração que não desistiu, mesmo sangrando. O que Padre Pio viu nas visões era tão intenso, tão assustador, que por vezes ele ficava horas em silêncio depois. Ele dizia: o que me foi mostrado não é para os fracos. Mas você suportou ouvir. Você encarou. E é por isso que precisa saber. Há um motivo para tudo que você viveu. Nenhuma dor foi em vão. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Tudo isso foi moldando você, preparando, lapidando, e agora você está pronta para ver com outros olhos, para entender o que antes só machucava. Mas antes de terminar, há algo que ainda precisa ser dito, porque existe uma pergunta que talvez tenha ecoado no seu coração ao longo de toda essa narrativa. Por que comigo? Porque justamente eu senti tanto? Porque justamente eu tive que carregar tanto peso? A resposta não é simples, mas é verdadeira, porque você é escolhida, porque há um chamado sobre a sua vida, e os escolhidos sempre sentem mais, sempre apanham mais, sempre perdem mais, porque vão receber mais. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A guerra espiritual que estamos vivendo não vai ser vencida com argumentos, não vai ser vencida com religião, vai ser vencida com fé viva, com ajoelhar silencioso, com choro sincero, com perdão, com humildade. Vai ser vencida com corações que, como o seu, entenderam o tempo em que estamos. Um tempo que Padre Pio viu antes de todos. Um tempo que agora se desenha e não há como fugir. Você viu o mal em lugares que antes pareciam sagrados.
Você sentiu o vazio em conversas que antes te traziam paz. Você notou que a maioria das pessoas se afasta quando o assunto é fé profunda, e isso te feriu, porque o que você mais queria era alguém que dissesse: eu também sinto isso. Você não está sozinha, pois agora ouça, você não está sozinha. Eu também sinto isso, e milhares como você, mulheres como você, sentem, mas todas estavam caladas. E agora estão começando a despertar. Esse conteúdo é forte, por isso deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Esse despertar tem um preço. Você vai ser incompreendida. Vão te chamar de exagerada, de mística, de louca. Mas é exatamente assim que chamaram os profetas, os santos, os que enxergaram antes. Padre Pio carregou as dores do mundo no corpo, mas nunca reclamou. Ele sabia que era preciso sentir a dor da terra para receber o consolo do céu. E você está nessa fase agora, a da dor. Mas logo virá o consolo, logo virá a resposta, logo virá a paz. E não será uma paz inventada, não será uma ilusão passageira, será uma paz que brota do alto, que silencia a mente, que cura o corpo, que devolve a alegria de viver. Mas para chegar lá, você precisa continuar, precisa orar como nunca orou, precisa voltar a ler o que abandonou, precisa se reconciliar com Deus como quem se reconcilia com a própria vida, porque só assim ele poderá agir por inteiro. Padre Pio dizia: quem reza se salva, quem não reza se perde. E hoje, mais do que nunca, essa verdade está diante de você. Não é sobre repetir orações vazias, é sobre clamar com o coração em carne viva. É sobre colocar para fora tudo o que ficou entalado por anos, e Deus vai ouvir, Deus vai responder. Porque Ele está ouvindo agora, enquanto você lê isso. Este livro no primeiro comentário não é comum, é um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: amém, eu fui tocado por essa palavra. Você precisa saber, há um tempo reservado para você, um tempo de cura, um tempo de restituição, um tempo de alegria real, mas só vai chegar para quem permanecer firme agora, quando tudo parece perdido, quando ninguém mais acredita. É aí que o céu age, porque Deus ama surpreender os que foram desacreditados, e você foi, mas não será mais. Porque agora você está diferente, você carrega uma luz que voltou a brilhar, mesmo que ainda pequena, mesmo que ainda tremendo, ela está aí, e vai crescer, vai se fortalecer, vai iluminar outros, mas cuide dela, proteja sua fé como quem protege a última chama numa noite fria, porque é dela que virá o seu recomeço, e você merece recomeçar, com leveza, com propósito, com paz. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: amém. Que essa palavra floresça em mim. Antes de você sair, leve isso com você. Você é amada, mesmo quando ninguém demonstrou, mesmo quando foi ignorada, mesmo quando não foi escolhida. O céu te escolheu. Padre Pio intercede por você. E se você permitir, Deus vai te levantar, vai restaurar tudo. Mas Ele espera um passo, um sinal, um sim. E esse sim pode ser agora. Se você chegou até o fim, saiba que isso não é o fim, é o começo. O próximo vídeo vai revelar algo que ainda não foi dito. Algo que Padre Pio pediu que fosse revelado apenas aos que já estão prontos. E agora você está, prepare-se. Clique no próximo vídeo, deixe "eu confio" nos comentários e vá até o fim, porque Deus ainda vai te surpreender. E a próxima revelação pode ser a que muda tudo. Até lá.